Olá, turma de beneficiamento. Estamos aqui hoje com mais um tópico das nossas aulas de cálculo técnico. O assunto do dia é expressões aritméticas. Então, agora que a gente consegue resolver individualmente cada tipo de operação, e a gente já conheceu como trabalhar com frações e realizar essas operações com frações, a gente vai juntar várias operações em uma única expressão aritmética. Então, expressão aritmética é aquela que envolve uma sequência de duas ou mais operações. A gente vai ter várias operações para serem resolvidas juntas e trazer para a gente um único resultado. O que é importante a gente ter em mente na hora de resolver esse tipo de expressão? Primeiro, que a gente tem uma ordem de resolução, a gente tem uma hierarquia. Algumas operações têm que serem resolvidas antes das outras. Então, o primeiro tipo de operação que a gente vai resolver são as operações de potenciação ou radiciação. A hierarquia entre potenciação e radiciação é a mesma, não interessa qual vai ser resolvida primeiro, tá? Mas elas têm que ser resolvidas antes de qualquer uma outra. A segunda posição da nossa hierarquia são as operações de multiplicação e divisão, tá? E por fim, na terceira posição de hierarquia, o que vai sobrar de operações para a gente são as operações de adição e subtração, né? Então, primeiro a gente resolve potenciação e radiciação, depois a gente resolve multiplicações e divisões, depois a gente resolve adições e subtrações, beleza? Vamos fazer um exemplo rápido para a gente entender como que é feita essa resolução. Nesse exemplo aqui, vocês percebam que a gente tem soma, tem potenciação, tem divisão, subtração, radiciação e mais uma soma. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é resolver potenciação e radiciação, beleza? Então, vamos resolver essas duas operações. O que eu vou ter como resultado é isso daqui. Então, vamos observar aqui, 25 mais 6 elevado ao quadrado, 36, dividido por 12, menos raiz de 169, raiz de 169, 13, mais 42. Então, agora a gente ficou com esta operação para ser resolvida. A gente já fez e completou o primeiro passo, que é a resolução de potenciação e radiciação. Tá joia? Dessa expressão que sobrou para a gente, o próximo passo é resolver divisões e multiplicações. A gente só tem uma operação desse tipo aqui, ó, que é a divisão entre 36 e 12, tá? Então, o nosso próximo passo é resolver essa operação. Então, reforçando aqui, a única operação de divisão ou multiplicação que a gente tem é 36 dividido por 12. As outras operações a gente repete. Então, 25 mais 36 dividido por 12, 3. Menos 13 mais 42. Beleza? Eu tenho como resultado agora essa expressão que traz para mim somente adições e subtrações. Então, o nosso próximo passo é resolver essa expressão que traz somente adições e subtrações. Resolvendo passo a passo aqui, 25 mais 3, 28, 28 menos 13, 15, 15 mais 42, o nosso resultado final. Beleza? Professor, eu sempre vou ter que seguir essa ordem? A gente tem algumas situações especiais em que a gente usa símbolos para mudar a ordem de resolução, para mudar a nossa hierarquia. Esses símbolos são parênteses, que devem ser resolvidos primeiros, em segundo lugar, colchetes, e em terceiro lugar, chaves, tá? Só reforçando, isso daqui é um parênteses, isso daqui é um colchete, isso daqui é uma chave,
beleza? Dentro dos parênteses, colchetes e chaves, aí sim nós vamos respeitar aquela ordem das operações, tá? E depois que a gente eliminar todos os parênteses, colchetes e chaves, nós também vamos respeitar aquela ordem das operações. Mas sempre que houver algum parêntese, algum colchete ou alguma chave, a gente vai resolver primeiro eles. Vamos para um exemplo? Nosso exemplo é esse daí, ó. Perceba que o nosso exemplo tem parênteses, tem chaves e tem colchetes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o que está entre parênteses. Vocês observem que a primeira coisa que eu vou fazer é resolver uma soma, né? Que na nossa ordem, considerando somente as operações, era a última coisa que seria resolvida. Mesmo a gente tendo aqui ó, uma potenciação, mesmo a gente tendo multiplicação, divisão, a primeira coisa que eu vou fazer é o que está entre parênteses. Não me interessa se é uma soma. Eu vou fazer o que está entre parênteses. Tá joia? Resolvendo o que está entre parênteses, tudo que não está entre parênteses eu copio para a linha seguinte, para facilitar a nossa resolução. 5 mais 2 me dá como resultado 7. Né? Então, resolvi o que estava entre parênteses. O meu segundo passo vai ser resolver o que está entre colchetes. E dentro do meu colchete, toma cuidado aqui, ó. A minha potenciação está fora do meu colchete. Eu primeiro resolvo o meu colchete para depois resolver a minha potenciação. Dentro do meu colchete, eu tenho subtração e tenho multiplicação. Então, dentro do meu colchete, eu vou aplicar as regrinhas que ordenam a resolução das operações. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação para depois fazer a subtração. Então, só reescrevendo aquela operação que a gente tinha lá, aquela expressão que a gente tinha. Primeiro eu vou fazer a minha multiplicação que está dentro do colchete, né? Então, resolvendo a minha multiplicação de dentro do colchete, eu vou ter que 12 vezes 7, 84. Continuei com o colchete ainda está aqui, ó. Então, eu resolvo o que está dentro do colchete. O colchete me deu uma operação de 86 menos 84, que dá um total de 2. O colchete está aqui, mas tem alguma operação para ser resolvida dentro do colchete? Não, a gente só tem um número inteiro aqui, um número que está sendo elevado a 2. Então, fora do colchete sobrou o quê? As chaves. Dentro das chaves, a gente tem uma operação de multiplicação e uma operação de potenciação. Qual que é resolvida primeiro? A nossa operação de potenciação é resolvida primeiro, né? Então, resolvendo 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4. E o resto eu copio do jeito que estava na expressão. Inclusive as chaves, já que eu ainda não eliminei elas. Tá? Essa última expressão aqui me dá dentro das chaves uma operação de multiplicação de 20 vezes 4. Então, é a próxima operação que eu vou resolver. 20 vezes 4, 80. Tudo que está fora das chaves, eu repito, eu reescrevo. Então, 480 dividido pelo resultado do que está dentro das chaves, ou seja, por 20 vezes 4, que dá 80. Sobrou, por fim, uma única operação de divisão, de 480 dividido por 80. O resultado dessa divisão é 6. Então, o resultado daquela operação lá com vários parênteses, chaves, colchetes, operação de potenciação, divisão, subtração, vai dar como resultado o número 6, beleza? Não tem segredo, só a gente respeitar a ordem. Se tiver símbolo gráfico, a gente resolve primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves.
Não tendo símbolo gráfico, ou dentro dos símbolos gráficos, a gente respeita a ordem de resolução das operações. Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, divisão e multiplicação. Terceiro, adição e subtração. Beleza, turma? Tem uma lista de exercícios. É uma lista um pouco mais extensa que vai trabalhar os conceitos dessa e das últimas aulas. Então, eu vou dar um prazo para vocês de entrega até o final de domingo, dia 3 de maio. Tá joia? Na segunda-feira, desculpa, 3 de maio não. Domingo, dia 26 de maio. Tá? Domingo dessa semana. Beleza? Na segunda-feira, dia 27, a gente faz uma aula ao vivo pelo Zoom, fazendo a correção dessas listas de exercício nas questões que vocês tiveram maior dificuldade. Tá joia? Um abraço e até lá.